A gente volta agora a falar sobre a morte da menina Isabela. Solta a imagem pra gente relembrar. Essa menina, ela morreu, tinha 7 anos de idade. Ela morreu na terça-feira passada. Aliás, nesta terça-feira, né, que passou, dia 24. Ela foi atingida por um eucalipto. E aí, essas árvores ficam na Lagoa do Taquaral. Tem mais de 200 lá. Que a prefeitura, espécie por espécie, está olhando lá para ver se não corre o mesmo risco que aconteceu nessa semana. E aí caiu na menina. Né? Infelizmente, ela não resistiu. Houve uma força-tarefa lá. Bombeiro chegou, mas infelizmente era tarde demais. A gente vem com mais detalhes porque tem novidades. Quem que vai entrar neste caso a partir de agora? Vem pra cá. Quem que vai entrar a partir de agora? Ministério Público. Vamos chamar a Thalita Souza. Ela acompanhou desde sempre esse caso, desde sempre as ocorrências envolvendo, né, as quedas de árvores, as enchentes, não só em Campinas, mas também na região. E ela está neste caso e vai atualizar a partir de agora. Thalita Souza, ótima tarde de sexta-feira para você. Bem-vinda ao Tá No Ar Campinas. Boa tarde para você, Júlio, e a todos que nos acompanham, né? A gente relembra esse caso, esse triste caso, inclusive, né, desta semana, dessa terça-feira, onde, então, essa garotinha de 7 anos acabou morrendo aqui no Parque Taquaral. Desde então, desde terça-feira, foi determinado pela Prefeitura de Campinas, pelo prefeito Dário Saad, aqui do município, que todos os parques e também praças de esportes aqui de Campinas fiquem fechados. Até então, eles ainda não tinham passado um prazo, né, sobre essa determinação. Hoje pela manhã, eles atualizaram e disseram que esse prazo, esse fechamento vai acontecer pelo menos até o dia 3 de fevereiro. Isso acontece, então, mais uma vez, esse fechamento foi determinado em razão da morte de Isabela, de 7 anos, na terça-feira, aqui no Parque Taquaral, depois que um eucalipto acabou caindo sobre a garotinha, né? Só para a gente relembrar o caso, ela estava acompanhada pela família aqui no Parque Taquaral, inclusive bem próximo aos pedalinhos, aqui no parque, no portão 1, né, no portão principal. Era uma festa, era um cenário inclusive de festa, eles estavam comemorando o aniversário da prima de Isabela, quando essa tragédia acabou acontecendo. Em razão disso, como você já adiantou para a gente, o Ministério Público começou uma investigação sobre a queda desse eucalipto. Ao instaurar o procedimento, a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Campinas pediu um parecer sobre as condições das árvores desse parque. Entre as várias diligências, entre os vários pedidos, os principais estão os exames das medidas sanitárias que são adotadas com as árvores aqui desse parque. Então, houve esse pedido do Ministério Público. A gente está vendo ao vivo imagens do nosso cinegrafista Wesley Gratiliano com o nosso drone, porque uma das soluções apontadas, né, uma das medidas que foram apontadas aqui pela Prefeitura foi justamente o corte de árvores aqui do Parque Taquaral. A gente consegue ver pelas imagens aéreas que parte aí das árvores já estão cortadas. Inclusive o maquinário já está por aqui, a gente percebeu logo com a chegada da nossa equipe, né? Que as árvores, esse trabalho de corte de árvores já vem sendo feito. Bom, em relação, além dessa investigação, né, do Ministério Público, Júlio, uma outra nova regra acabou sendo incluída aqui, isso válido, né, inclusive vale relembrar, para todos os parques aqui de Campinas. Segundo a Prefeitura, segundo a secretária de Serviços Públicos, né, a Secretaria de Serviços Públicos aqui da cidade, quando houver um acumulado de chuva em 3 dias, em 72 horas, superior a 80 milímetros, será determinado o fechamento de todos os parques aqui de Campinas. Em razão disso, mais uma vez, a Prefeitura adotou essa nova regra para poder evitar acidentes como o da Isabela, que aconteceu nesta semana. Esse fechamento desses parques pode ser total ou parcial, variando aí de acordo com a quantidade de árvores que cada um conta, né? O inventário aqui da Lagoa do Taquaral, segundo a Prefeitura, já começou há 15 dias. E ainda segundo a Prefeitura acabou confirmando para a gente que já existe esse corte de árvores, essa poda, principalmente dos eucaliptos que margeiam aqui os alambrados, onde principalmente existe a passagem, né? A maior passagem aqui do público aqui do Parque Taquaral
parque, inclusive, mais frequentado aqui de Campinas. Campinas conta com um número de 25 parques públicos. Então, essa determinação de fechar os parques públicos quando chover, mais de 80 milímetros, serve para todos eles. Esses 80 milímetros é o volume de chuva, a precipitação de chuva em 72 horas, ou seja, em 3 dias seguidos. E se isso acontecer, vai sim ser instaurada essa nova regra. Todos esses parques serão fechados diante dessa nova medida. A gente volta a falar também, Júlio, sobre a morte, daquele homem de 35 anos aqui em Campinas no final de dezembro, no dia 28. Hoje, inclusive, completa um mês dessa morte do Guilherme, de 35 anos. Ele acabou morrendo no dia 28 de dezembro, depois que uma árvore acabou caindo sobre o carro em que ele estava, ali na região do Bosque do Jequitibás, no dia 28 de dezembro, Sobre essa árvore, inclusive, o Instituto Agronômico de Campinas já apontou os exames, já saiu os laudos dessa árvore, dessa figueira branca que acabou caindo sobre esse rapaz de 35 anos e que morreu aí no dia 28 de dezembro. Bom, os exames não apontam nenhuma doença, mas indicam a presença de 4 fungos, mas que, segundo o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, esses fungos já são presentes na matéria orgânica do solo. Então, esse exame aponta que a árvore acabou caindo justamente por conta do excesso de chuva, por conta do encharcamento do solo. É o que indica, então, esses exames do IAC, do Instituto Agronômico aqui de Campinas. Já o Parque Taquaral, essa árvore que acabou caindo, esse eucalipto que acabou caindo, os exames ainda devem sair nos próximos dias, indicando qual foi a razão da queda. No mesmo dia, inclusive, na própria terça-feira, o secretário de Serviços Públicos aqui de Campinas esteve aqui no Parque Taquaral e ele mesmo adiantou para a gente que não houve negligência da prefeitura e disse que os exames vão ser realizados, mas eles acreditam, eles apontam que essa queda da árvore acabou caindo por conta justamente do encharcamento do solo, por conta das fortes chuvas que Campinas enfrentou desde a última semana aqui. Júlio. Só um minutinho aí que a gente vai voltar com você, porque é o seguinte, coloca as imagens do caso que acabou acontecendo nesta semana, porque agora, pelo menos, há um parâmetro com relação à quantidade de chuvas que acaba acontecendo no município, para aí, então, ter medidas mais severas para que essas notícias que nós tivemos nas últimas semanas, em específico nessa, da morte dessa menina, não volte a acontecer. Então, 80 milímetros agora é um parâmetro para que os parques sejam fechados, para que haja uma cautela por parte da administração pública, para que novos casos não voltem a acontecer. Essa é uma informação bastante relevante, bastante importante, mas eu peço para que a Thalita repita para a gente, porque me parece, pelo que ela nos informou, que até o dia 3, esses 25 parques estarão fechados. É isso mesmo, né? Exatamente, Júlia, a medida, essa resolução acabou saindo hoje, essa determinação daqui da Prefeitura de Campinas, que esses 25 parques vão permanecer fechados, pelo menos até o dia 3 de fevereiro. Eles tinham apontado, inclusive até ontem, quinta-feira, a Prefeitura estudava abrir o Parque Taquaral amanhã no sábado, desde que eles tinham apontado essa primeira medida, desde que não chovesse até hoje, sexta-feira. Mas hoje, pela manhã, eles acabaram trazendo essa nova nota, essa nova resolução, esse novo apontamento de que os parques vão permanecer fechados até o dia 3 de fevereiro. Então, aquele estudo que já vinha sendo feito ao longo da semana não vai mais permanecer, não vai mais abrir no sábado, que era justamente o estudo que vinha sendo feito até então. Mas então a Prefeitura de Campinas optou por manter o fechamento desses 25 parques públicos aqui de Campinas, incluindo praças também de esportes, fechados até o dia 3 de fevereiro. Então tem mais alguns dias aí que esses locais vão ficar fechados ao público. Thalita, olha, uma outra informação que eu gostaria que você ressaltasse, assim, a partir do momento que o Ministério Público entra em ação, que o Ministério Público começa a investigar o caso, o que muda por parte para o poder público, o que muda para a população poder entender um pouco melhor, O Ministério Público está na parada, e agora acontece o quê, Thalita?
Claro, Júlia, a gente reforça mais uma vez, né, que o Ministério Público, então, acabou apontando, né, pedindo alguns exames. Quais são? Eles vão começar uma investigação sobre essa queda dessa árvore que matou, então, a Isabela de 7 anos. E aí eles instauram um procedimento para a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente aqui de Campinas. Então, eles pedem para a Promotoria de Justiça aqui de Campinas um parecer sobre as condições das árvores desse parque. Então, eles pedem vários pontos, vários exames, né, várias justificativas sobre as árvores aqui do Parque Taquaral. Entre os principais pontos, entre esses principais questionamentos que eles apontam, que eles indicam, então, para a Prefeitura aqui de Campinas, né, para a Justiça do Meio Ambiente aqui do município, ou melhor dizendo, entre essas várias diligências, eles apontam, então, eles pedem principalmente exames sobre as medidas sanitárias, quais medidas foram tomadas até então com essas árvores de Campinas. Então, o Instituto, né, vai apontar essas medidas, claro, os exames aqui, inclusive, da própria árvore que matou a Isabela, que acabou caindo, esse eucalipto, também vai fazer parte, né, dentre esses exames. Já está, inclusive, vai ser encaminhado ao IAC no próprio dia do acidente, inclusive, é feito esse corte da árvore e parte, né, desses pedaços dessa árvore são encaminhados justamente para apontar esses exames, né, para apontar quais razões podem ter trazido, né, trago esse desfecho que acabou resultando na queda dessa árvore. O mesmo foi feito, né? Esses exames foram os mesmos que vão ser feitos com essa árvore aqui do Taquaral, já foram feitos pela árvore que matou Guilherme, de 35 anos, lá no final de dezembro, no dia 28 de dezembro. Então, os exames, né, do IAC, que é um Instituto Agronômico aqui de Campinas, não apontou nenhuma doença. Então, os exames justificaram que a queda da árvore acabou acontecendo justamente pelo encharcamento do solo. Campinas vinha passando por alguns dias consecutivos de chuva desde o final do ano. Isso do Guilherme aconteceu no dia 28 de dezembro. Hoje, mais uma vez, completa um mês. Então, agora da Isabela, o Ministério Público entrou para pedir exames, né, para justificar, então, quais razões deram a queda dessa árvore, né, desse eucalipto que acabou caindo e matando essa criança de 7 anos. Perfeito, Thalita. Muito obrigado. Você retorna na nossa programação. Vou liberar você aí também para a gente poder entrar em contato com a nossa outra equipe para trazer mais detalhes, mais informações. Muito obrigado. Eu vou continuar, só fazer um adendo sobre este assunto ainda. Pode colocar imagens do fato que aconteceu no dia 24, esse mesmo. Nós estamos acompanhando imagens que aconteceram lá no dia 24. E aí, nós, juntamente com toda a redação aqui da Central de Jornalismo da Rede Família de Televisão, nós estávamos analisando, então, o laudo, né? E aí o laudo apontou assim, no dia de que isso aconteceu, e isso justifica o porquê que o poder público coloca, então, para até o dia 3, o fechamento dos 25 parques aqui do município de Campinas, assim, no dia não estava chovendo, não estava ventando, era um dia normal, as pessoas estavam passeando lá pelo Taquaral, como costumeiramente fazem, porque gostam do local, porque acham o local bonito, e é muito bonito, é um local vistoso, que pessoas vêm de outras cidades para poderem passear ali. E aí acontecia um piquenique, juntamente com a Isabela, que acabou falecendo, e a priminha, que fazia aniversário. De repente, do nada, a árvore cede. E aí nós estávamos buscando também a opinião de alguns especialistas que falam que o eucalipto é uma árvore característica de raízes curtas e tronco muito longo. Ou seja, raízes curtas com troncos de 35 a 40 metros resultam em tragédia. Essa que é a realidade. E por isso que a prefeitura, neste exato momento, a princípio, analisa árvore por árvore nestes 200 eucaliptos que tem no Parque do Taquaral para tomar medidas mais rígidas. De repente, a gente está pensando, não, mas não adianta, chega final de semana, a turma quer passear, mas... Pois é, para que não haja mais tragédias, o poder público adotou essa medida. Adotou, então, esta cautela, que é muito válida neste exato momento. E outra informação relevante que, a partir de 80 milímetros, vai fechar os parques na cidade de Campinas. Até o dia 13 estarão fechados, a partir do dia 3 há uma nova análise, se não houver mais chuvas constantes, como costumeiramente acontecem ultimamente no município de Campinas, para aí seguir vida normal. Porque não dá para mais uma vez acontecer esse tipo de tragédia.